Bom, eu não sei por onde começar esse vídeo, eu terminei de ler esse livro ontem e não consegui parar de pensar nele nenhum segundo sequer desde então. Então, vamos fingir que esse é o início e que eu já comecei o vídeo. Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chegar de Ler, e então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sobre o que é? Um dia, do nada, a famosíssima atriz de Hollywood chamada Evelyn Hugo pede para fazer uma entrevista com uma repórter que é nada conhecida chamada Monique Grant. A única requisição dela é que tem que ser a Monique, se não for ela não faz essa entrevista, e é uma coisa extremamente importante porque a Evelyn já tá nos seus 80 anos e ela não faz nenhum tipo de entrevista há no mínimo uma década. E eu não sabia nem disso quando eu peguei o livro. Eu vou ler Evelyn Hugo. Eu tô com muito medo, porque todo mundo fala que é maravilhoso, se eu chorar no final, se eu não chorar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu espero que eu goste no mínimo. Assim, esse vídeo vai ter spoiler, obviamente, porque eu não consigo me segurar nesse ponto. E desculpa se ele parecer muito roteirizado, é que se eu não tivesse escrito coisas certinhas do que eu pensei, formulando antes, pra eu poder vir aqui falar, o vídeo ia ser 5 minutos de eu parado olhando pro nada, com cara de surto. E eu estaria completamente em silêncio, eu acho que o vídeo não ficaria tão legal. Então, perdão por isso, com tudo isso que eu já falei passado, vamos começar o vídeo de verdade. Mas ok, voltando. Eu não sabia sobre essa exigência de que tinha que ser a Monique a fazer a entrevista com a Evelyn. Eu sabia coisinhas bem básicas da história, que, por exemplo, os maridos não são o foco da história. Ela fala bastante sobre a Evelyn Hugo, obviamente, né, porque ela é a protagonista da história. Tem a Cília St. James, e que a gente ia desconstruir essa imagem santificada da Evelyn Hugo, atriz de cinema. Por algum motivo eu comecei já criando várias teorias bizarras, muito nada a ver, que graças a Deus não foram verdade. Ok, eu sabia que o livro ia ser em formato de entrevista e que a Evelyn ia estar um pouco mais velha, 80 anos, né, mas um pouco mais velha. E eu só sabia isso, mas só pela descrição da parte de trás do livro e da aba, eu acho bem interessante, eu acho que pode ser bem legal. E falando que a entrevistadora Monique tem uma conexão com a Evelyn, eu fico imaginando se elas são mãe e filha, mas eu acho que não, porque a Evelyn saberia que ela tem uma filha. É. Ou talvez ela chamou a Monique pra entrevista exatamente porque ela sabe. Não sei, mas deve ser alguma coisa assim, sabe, novelesca. Mas não importa muito porque eu acho que vai ser legal do mesmo jeito. Acho que eu tô colocando pensamento demais enquanto eu tô lendo esse livro, porque do nada eu faço teoria falando, tipo, nossa, a Monique é filha da Evelyn, e aparentemente não é, com a certeza que não é, se for um pouquinho estranho, né, mas tudo bem. E também, tipo, a Evelyn falou, você vai publicar esse livro só quando eu morrer, sei lá, o que mais, meu Deus do céu, ela está doente, ela tem alguma coisa, ela também tem câncer de mama, sei lá, uma coisa que tem a ver com a Connor, não é isso? Mas não é só porque ela quer que publique depois que ela morra. Então não tem nada a ver, eu só tô, tipo, botando muito pensamento nisso, não faz sentido nenhum. Mas é isso, minha informação por agora é isso. Mas aí beleza, eu comecei a ler, e mesmo sem ter lido esse livro por muito tempo, ele tendo ficado na minha estante por, sei lá, mais de um ano, não sei. Eu ainda via tweets de fãs enaltecendo a Evelyn, fazendo fanart dela, falando muito bem dela, tudo isso mais. Então, tecnicamente, na minha cabeça eu também tinha uma visão idealizada dela. Então, o que aconteceu comigo, quando eu tava lendo esse livro, foi basicamente a ideia que a Evelyn Hugo teve dentro do livro. Era basicamente o que o livro que tá escrito dentro do livro queria fazer. E aí, meio que sem querer, eu acabei virando um dos personagens que estaria em 2017, lendo esse livro quando ele foi lançado. Eu acabei descobrindo que por trás de cenas e posts bonitinhos até românticos envolvendo a Evelyn, a gente tem, na verdade, uma mulher muito determinada ao ponto de conseguir fazer mal para as outras pessoas que ela gosta. Ela vai passar por cima de todo mundo, vai usar todo mundo, até ela mesma, se for preciso, para conseguir chegar aonde ela quer. Ter essa visão de poder, de que ela queria fazer uma coisa, ela conseguiu, ela realmente tem esse poder, e ela não vai se importar com quem ela teve que passar por cima. Inclusive, como ela mencionou no livro, que ela não se arrepende de nada do que ela fez. Mas a gente também conhece uma Evelyn que ama demais, e isso acaba coincidindo com o fato dela ser uma pessoa extremamente manipuladora. A gente vê ela fazendo de tudo que ela pode fazer para proteger gente como Harry, a Cília e a própria filha. Mas sem deixar de mostrar como ela sempre se coloca em primeiro lugar. Como, por exemplo, foi dito que das 2 vezes que ela acabou perdendo a Cília, foi porque ela se priorizou em vez de priorizar a Cília e o relacionamento entre as duas. São genuinamente todas as características que se chocam ou se complementam que fazem com que a Evelyn seja uma personagem tão complexa e de uma forma até real. Eu não consigo acreditar de verdade que ela seja só uma personagem de um livro. Tinha momentos em que eu genuinamente esquecia que ela não existia. Eu parava de ler e pensava, quero pesquisar os filmes que ela fez pra poder assistir ela, entender algumas coisas por trás, tudo isso mais. Mas aí 2 minutos depois eu parava e lembrava que ela não existia de verdade. Então assim, eu achei muito bizarro isso,
porque é um trabalho muito bem feito de construção de personagem. Mas isso também se dá por causa da escrita da Taylor Jenkins Reid, que é primorosa, eu preciso deixar isso bem claro. É o primeiro livro que eu leio dela, mas já deixa muito claro o tanto de talento que ela tem para escrita. Ela consegue criar um mito da Evelyn Hugo em pouquíssimas páginas, só mostrando o nervosismo e a euforia que as pessoas têm no jornal, que a Monique trabalha, percebendo que eles vão conseguir ter uma entrevista com ela. Então ele já estabelece a euforia, porque é extremamente importante ter essa entrevista com a mulher. Ela foi uma mulher extremamente importante pro cinema, no geral, pra Hollywood. E ao mesmo tempo o nervosismo, porque você tá conhecendo uma lenda do cinema. É como se eu fosse conhecer, sei lá, a Fernanda Montenegro, tremendo e morrendo de ansiedade ao mesmo tempo. Então eu acho que essa construção é muito boa e é feita em pouquíssimo tempo. Mesmo se não tivesse o contexto que eu tenho, de meio que já ter uma romantização da Evelyn Hugo, esse começo já te coloca direto nessa ação e nesse ponto de vista. A escrita dela também se reflete na narrativa, que é extremamente fluida, é muito fácil de ler. Assim, vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que lê muito devagar. Mas mesmo assim, eu peguei esse livro, aqui ó, 350 páginas. Ele é pequeno, assim, considerado como padrão de livros normais, mas é um livro grandinho, assim, né? Não é pequenininho. E mesmo assim, eu consegui ler ele em meros 4 dias. Porque eu fiquei completamente absorvida pelo livro. Eu terminava de ler em um momento, e eu queria continuar. Só que, né, se eu lesse muito mais rápido ainda, eu ia morrer. Então eu parei em certo ponto, mas eu não queria parar de ler em nenhum momento. E além disso, também é absurdo como a Taylor Jenkins Reid consegue imprimir personalidade para todos os personagens desse livro, mesmo que seja em pequenos detalhes deles. É muito diferente de alguns livros que preferem só desenvolver os personagens principais, então é uma coisa que eu achei, ó, maravilhoso. Ah, e aí entra outra coisa. Eu falei que os maridos não são o foco desse livro, porque eles realmente não são, mas a escrita dessa mulher é tão boa que eu fiquei interessada pra saber mais sobre eles. Mano, assim, o Mick Reeve é um personagem muito interessante, né? Ainda bem que Malibu Renasce, que é um dos livros da tria de coroa, assim, da Taylor Jenkins Reid, é sobre ele, né? Tem ele, a família, tem isso mais. Porque ele é um personagem super interessante e quase não tem espaço. Ele tá lá pra fazer um plano da Evelyn e, tipo, pra mostrar que a Cilia não gosta muito dos planos da Evelyn, porque às vezes, né, elas não vão estar sendo honestas com o mundo, tudo isso mais. Então, tipo, ele casa com ela, no dia seguinte eles já terminam. É muito legal de ele ter escrito o capítulo que tá falando sobre eles se casarem. Mas fora isso, ele não tem muita coisa. Só que nesse pouco tempo já mostra bastante a personalidade dele, então eu acho bem interessante. Só me deu mais interesse em ler Malibu Renasce, porque dos 3 que tem, né, Evan Hugo, Daisy Jones e Malibu Renasce, essa era a que menos tinha vontade de ler. Mas agora, com esse capítulo, agora eu quero ler. Alguns, pelo menos, né? Porque se eu tiver que ler mais alguma coisa sobre Don Adler, eu não respondo por mim. Se eu tivesse que apontar um momento em que eles deixam a peteca cair, no nível da narrativa, é quando a gente sai da história da Evelyn e volta pra Monique. Eu até dou uma colher de chá aí, porque acaba durando pouquíssimas páginas, sabe? A Monique termina o expediente, passa 2 páginas falando sobre a vida dela, que a gente não se importa tanto, e aí já volta pra Evelyn. Então dura bem pouquinho, mas eu achei interessante de apontar aqui, porque o final do livro, depois que a Evelyn termina de contar toda a história dela, vira só o ponto de vista da Monique. E são, sei lá, umas bem 30 páginas. E aí nessa parte eu acho que realmente dá uma pesada, fica um pouquinho mais chato. Apesar de que tem a revelação e tudo isso mais. Mas ao mesmo tempo eu não consigo julgar tanto assim ter a coisa da Monique. Porque a gente tem meio que uma justificativa pra esse livro existir. Que é a Evelyn querendo, depois de tanto tempo, finalmente se ver livre. Finalmente quebrar o que ela sempre alimentou. E seguir, sabe, o que a Cilia pedia pra ela tem muito tempo. Que o Harry também provavelmente queria. O que a Connor também ia querer. Então, apesar dessa coisa da Monique dar uma baixadinha, eu gosto muito dela tá lá porque ela justifica e dá mais personalidade ainda pra Evelyn. Tô nervosa falando de Evelyn Hugo. Eu também acho super necessário falar aqui sobre como esse livro ele toma todo o cuidado do mundo pra abordar alguns temas sensíveis que tem nele e de forma muito cuidadosa, com muito carinho e muita atenção. Como eles falam do relacionamento abusivo que a Evelyn passa, como eles falam da parte em que ela tentou ao máximo apagar suas origens latinas pra poder se adequar melhor aos padrões de Hollywood e todas as outras coisas que ela teve que fazer pra conseguir chegar lá. Como também o fato dela ser uma mulher bissexual, isso acabou afetando toda a vida dela. Também pensando no fato de que ela descobriu que ela não se apaixonava só por homem na década de 50. Então ela não tinha nem o apoio necessário pra conseguir descobrir quem que ela era direito. E assim, se até agora a gente é questionado diariamente falando, tem que escolher um ou é outro. Se tem isso até hoje em dia, 2022, imagina como é que era pra ela na década de 50. E ela até menciona no livro que ela não tinha como saber o que ela era, porque não existia essa nomenclatura, ou pelo menos ela não era popularizada no nível de chegar nela. Então é um assunto bem importante ser abordado, por várias nuances também que ele se mostra, e pela forma com cuidado que fizeram. E a gente também tem o tópico do tempo. A gente começa o livro com uma escrita aqui na orelha dele, falando sobre o fato
de que do grupo inteiro que a Evelyn acabou cativando na sua época de ouro, realmente, ela foi a última que continuou viva. E isso, inclusive, me gerou alguns pensamentos sobre como, quando a gente tá lendo um livro, a gente nunca pensa no futuro do personagem. Mas aqui a gente é forçado a pensar assim, porque enquanto a gente tá lendo a Evelyn de 30 anos, tentando ganhar um Oscar, fazendo vários filmes maravilhosos, casando com vários homens ao mesmo, né, direto, assim, a gente também lida com a Evelyn de 80 anos, que tá acabando a vida com tudo já decidido, já passou por tudo isso, então a gente tem que lidar com o passado e o futuro tudo ao mesmo tempo. Foi uma coisa que só me deixou pensando, porque quando a gente termina algum livro, mesmo que seja que se passe antigamente, tipo nos anos 80, a gente não pensa, como é que os personagens estão agora. E foi uma coisa bem interessante de ter, no mínimo. Mas enfim, de início a gente não se importa realmente que ela tá sozinha, a gente sabe o que aconteceu, imagina as implicações, mas a gente não liga. Isso é até a gente começar a ler o livro e verdadeiramente se apaixonar pelos personagens. E entender, na verdade, o que tem por trás dessa fala da Evelyn. A gente sente muito por ela e a gente consegue perceber a dor e a amargura dela. Porque ela passou muito tempo da vida dela buscando a fama, o poder, os status, até o dinheiro. Mas no final da vida, ela tinha tudo isso, ela fala que ela tinha tudo isso, mas as coisas que realmente importaram ela deixar passar por vários momentos. E pessoalmente eu acho que tem um trecho aqui do livro que representa essa parte muito bem, toda a dor e a amargura dela. Se me permitem ler, eu vou ler essa parte, porque eu acho ela muito bonita, me tocou de verdade. E eu queria compartilhar com vocês, se vocês não quiserem ler o livro, né? Ou se vocês leram, mas também não lembram. Você se arrepende por não ter ligado? Questiono. Por ter perdido tanto tempo? Evelyn me encara como se fosse uma idiota. Hoje ela já se foi, ela responde. O amor da minha vida não está mais entre nós, e não posso simplesmente ligar, pedir desculpas e dizer que a quero de volta. Ela se foi para sempre. Então sim, Monique, é um arrependimento que tenho. Me arrependo de cada segundo que não passei com ela. Me arrependo de cada idiotice minha que a fez sofrer. Eu deveria ter corrido atrás do carro dela pela rua no dia em que ela foi embora. Deveria ter me desculpado e mandado flores e subido no letreiro de Hollywood para gritar: eu sou apaixonada por Cia St. James. E deixar que me crucificassem por isso. É o que eu deveria ter feito. E agora que estou sem ela, com mais dinheiro do que tenho para gastar, com o meu nome carimbado na história do cinema, percebo o quanto isso é vazio, e me torturo por ter escolhido isso em vez de me orgulhar do meu amor. Mas isso é um luxo. Só quem é rico e famoso pode fazer isso. Concluir que o dinheiro e a fama, depois de obtidos, não valem nada. Na época eu ainda achava que tinha todo o tempo do mundo para conquistar o que quisesse, que se eu usasse bem as cartas que tinha, poderia ter tudo o que quisesse. Por fim, mais ou menos importante, já meio que emendando com o que eu tô falando aqui nesse coach, eu não posso deixar de falar do romance da Evelyn e da Cilia, obviamente. Até porque era uma das coisas do livro que eu já sabia que ia ter, eu antecipava demais pra ler, e me cativou muito na hora que eu tava lendo o livro. Meu Deus, a Cilia e a Célia só faz apareceu, e ela e a Evelyn já tiveram uma interação. Cara, é isso. Nossa, eu tô muito vermelha na câmera, eu acho que tô vermelha mesmo. Enfim, mano. Assim, de certa forma eu acho engraçado que a Cia passa toda a parte que ela aparece no livro. Ela tá tipo, não, é porque você é linda, você é maravilhosa, você é gostosa. Todo mundo que te ver, quer ficar com você, inclusive eu. Ela só não fala esse final, mas ela fala todo o resto. E a Evelyn tava assim, nossa, belo elogio. Aí a Ruby tem que falar que a Cilia é lésbica pra ela ficar, tipo, pra Evelyn ficar tipo, será? Nossa, muito bom. Ai, eu vou morrer. Ai, gente. Eu acho brilhante como, mesmo na hora de fazer o casal, que é o definitivo do livro, a Taylor Jenkins Reid não poupou a gente de ver como as personagens são na realidade. Então a gente vê um embate eterno entre Evan e a Cilia. Um embate entre querer estar no topo a qualquer custo e jogar tudo pro alto porque você quer ser feliz acima de tudo. Um embate entre você querer guardar seus sentimentos, não poder demonstrar eles e sentir demais. Em certo momento até eu duvidava muito que elas pudessem ser um casal que teria um final feliz, dentro das limitações da época, obviamente. Elas acabaram de brigar, mano, e elas ficam 5 anos sem se falar. Não aguento mais. Nossa, eu vou morrer até o final desse livro. Até porque a gente também vê um lado menos romantizado da Cilia. Um lado que mostra que ela, às vezes, quando ela tá machucada, ela gosta de machucar os outros de volta. Como ela, às vezes, pode ser até meio infantil e inocente. Muito em detrimento por causa do lugar onde ela nasceu. Que é muito diferente da origem da Evelyn, então já coloca essas duas diferenças muito pesadas entre as duas. A Evelyn e a Cilia são pessoas muito diferentes, né? Tipo, elas têm umas personalidades muito distintas. E são coisas que sempre entram em choque, né? A Evelyn sempre tentando manipular todo mundo mesmo pra conseguir chegar onde ela quer. E a Cilia sendo extremamente fiel aos próprios preceitos. E, tipo, ela não consegue aguentar vendo a Evelyn fazendo as coisas que ela tem que fazer, que ela acha que ela tem que fazer pra ter fama e tal. E, tipo, é um tipo de casal que não tem como dar certo. Isso que eu tô muito triste.
Não pode, sabe? E tipo, elas não vão voltar mais, porque a Evelyn fala que agora acabou. E a Monique pergunta, né, se elas nunca mais voltam e tal. Ela não responde. Agora eu tô, né, nossa, se elas nunca mais voltarem, eu vou ficar muito mal. Não tô nem zoando mais. E a gente entende que as duas são simplesmente complicadas demais, mas que no final das contas, o amor delas fala mais alto. Ele ecoa pela eternidade e dura muitos anos, mas como a gente já sabe, o tempo ainda não é o suficiente. Não, cara. Não, cara, mano. Eu tava de boa, tava terminando o livro, na paz do Senhor, tudo mais. Obviamente, chorei. A Cillia e o Harry. Até a Connor, né? Por mais que, né, não é. Né? Ainda assim, né? A Cillia e o Harry, principalmente. Partiram meu coração. Acho que eu tava morrendo. Não, cadê? Aí, tá bom, né? A Monique, aí vamos lá, lê a parte dela, legal. Tava de boa. Aí vem a matéria dela sobre a Evelyn. E a última frase, gente, a última frase. Eu nunca vou superar essa frase. E eu não sabia, porque eu quase não tinha nenhum spoiler de Evelyn Hugo. Eu nunca vou superar essa frase, eu nunca vou superar esse livro. Espero que o Taylor Jenkins Reid esteja com dinheiro, vou cobrar terapia. Essa mulher destruiu minha vida. E ao mesmo tempo eu gostaria de agradecer ela por isso, porque eu acho que esse livro vai ficar comigo pra sempre. Eu acho que eu sou exagerada aqui, acho. Mas, por enquanto, eu não sei. Vai demorar muito pra eu esquecer desse livro. Esse livro, obviamente, virou um favoritado pra mim, como já vai perceber. Eu poderia ficar discutindo sobre ele e falando sobre os aspectos dele por muito tempo e ainda assim eu acho que não seria o suficiente. Mas eu espero que esse vídeo simplesinho que eu fiz aqui possa pelo menos fazer jus a pelo menos 1% do que esse livro foi pra mim e que eu espero que seja pra muita gente ainda. Se quiserem conversar comigo sobre esse livro, tem meu Twitter, ele vai aparecer aqui. Tem meu Goodreads também, às vezes podem ver os livros que eu tô lendo, vai ser interessante. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like, ele vai dar um trabalhão pra editar, eu já sei disso. E se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda, porque vai me ajudar bastante a crescer. Pelo menos um pouquinho, por favor. Se quiserem saber também quando eu postar vídeos novos, tem a coisa do sininho. Falem também aqui nos comentários o que vocês acham desse livro. Se vocês acham que ele realmente merece todo esse hype, todo esse amor que eu dei pra ele aqui, inclusive. Se vocês discordam de alguma coisa que eu comentei, ou qualquer coisa assim, compartilhem também com os fãs de Avenue que tem por aí. E por hoje é só. Tchau! Se você ficou até aqui, primeiramente, obrigada, pelo amor de Deus. E por recompensa, eu vou deixar um clipezinho final que eu gravei enquanto eu tava lendo o livro, que é basicamente comentando sobre a problemática do tom de pele da Evelyn Hugo, sobre ela ser branca ou não, tudo isso mais. Então fiquem com o clipe aí. Eu já li umas 80 páginas do livro, dá tipo, sei lá, deve dar 20%, eu não sei. E tem muita coisa interessante acontecendo, muita coisa pesada, tudo isso mais. Mas eu só consigo pensar naquela discussão que sempre aparece no Twitter de vez em quando, falando sobre o tom de pele da Evelyn. Que não faz sentido nenhum. Tipo, no livro mesmo que tá descrito, eles podem até usar a palavra bronzeada, mas a gente sabe que foi uma tradução meio errada, porque em inglês é tan skin, que é basicamente pele bronzeada. E eles usam pele bronzeada em um momento, só que mudam pra morena de novo. Não faz sentido na minha cabeça. Mas além disso, tem várias coisas, sabe? Não várias realmente até o momento, né? Não sei. Pode ter mais no futuro. O exemplo que eu consigo pensar é ela falando que teria problema ela fazer a Jo March de mulherzinhas, porque a Jo é branca e que dá a entender que ela não é. Só que aí a gente vai ver as capas dos livros. Na capa original é aquela mulher branca. E na capa aqui, brasileira mesmo, também é. Aí eu fico meio tipo, ok. E também a Taylor Jenkins Reid já falou que podiam usar a Taylor Swift como fancast da Evelyn. Então, tipo, qual que é a escolha certa, a opção certa aqui? Não faz sentido, não tem coerência, sabe? Inclusive, igual a luz aqui do vídeo fica mudando toda hora, né? Mas enfim.